Salve, salve galera! Meu nome é Marcos e hoje eu vou passar aqui para vocês três dicas, três coisas que vocês podem fazer para viralizar os seus vídeos na internet, seja aí no TikTok, Reels, Shorts do YouTube, enfim. Isso funciona muito, são estratégias que o Pablo Marçal usa, tá bom? Por isso que eu vou se basear no Pablo Marçal, analisando o que ele faz, qual a estratégia que ele usa, se é ou não estratégico e o porquê funciona, tá bom? Então, meu nome é Marcos, tá? Só para ressaltar aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, tá bom? Aqui eu deixo dicas, hacks, livros, uh, códigos relacionados à mente humana, então é bem bacana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscrever, beleza? Bom, eu anotei aqui, que é da onde eu vou tirar a minha base. Olha só, fiz algumas anotações aqui para seguir como base. E a primeira delas, que é a primeira dica, que eu percebi que ele faz muito e funciona muito isso daqui, por quê? Ele faz afirmações contra alguém de poder. Ele cria uma briga ou faz um comentário. Por exemplo, você pega o Bolsonaro. Se eu falo mal do Bolsonaro, certo? Eu tô lá no debate, aí eu falo mal do Bolsonaro, já gera cortes. Pablo Marçal fala do Bolsonaro. Ou seja, o fato dele falar de alguém que tem um poder, automaticamente já faz isso de alguma forma ou de outra viralizar em um corte, por exemplo. E o pior, ou o melhor, se eu entro em conflito com alguém de poder falando mal dessa pessoa, já é mais um motivo para o público da pessoa vir me atacar. Ou seja, pessoas comentando sobre o meu vídeo, porque eu estou atacando alguém. Então, eu pego o público dessa pessoa ou eu faço isso viralizar. Por quê? Porque eu estou indo contra alguém. É o bem e o mal entrando em conflito. Um exemplo, entendeu? Ou seja, toda vez que eu tenho um lado que tem poder e o outro também, acontece o que muita gente quer ver, que é a briga. Aí as pessoas param para ouvir, criam comentários, os sites de notícia divulga. Por quê? Porque isso funciona muito. E ele faz muito isso. Por exemplo, se você acompanha o Silas Malafaia, você deve saber que ele está entrando em conflito com o Pablo Marçal. E quem ganha com isso? Os dois, porque os dois crescem. A mídia, o que gera notícia é intriga. Principalmente aqui na internet, pelo menos. Então, fazer briga, entrar em conflito, entrar em confusão com alguém que já está na mídia ou que tem muito poder, funciona muito e faz seu nome viralizar. É uma estratégia aí que eu vejo que muita gente usa e que cada vez que acontece, viraliza. Seja você intencionalmente fazendo ou não. Se você não tem a intenção de viralizar, mas você briga com alguém que é famoso, vai viralizar. Ou seja, se você é intencional ou não, funciona, entendeu? Então isso daqui é uma estratégia interessante, que talvez eu acredito que ele use, como marqueteiro que ele é, e que funciona muito, tá? Essa é a estratégia número um, aí que eu pude analisar sobre o Pablo Marçal. A segunda estratégia, estou usando meu celular como referência, a segunda estratégia que o Pablo Marçal usa é fazer afirmações malucas. Ou que aparentemente assim você fala, meu, que loucura, o que ele está falando? Por exemplo, se você acompanha o Pablo Marçal já há um tempo, você vai perceber que ele fala sobre o helicóptero, que ele acalmou o piloto. Teve uma pane no avião, ou no helicóptero, não sei, e eu acalmei o piloto antes dele ver o que estava acontecendo. Eu vi e ainda acalmei ele, né? Então, assim, você, se é verdade ou não, ele falou que é verdade. Mas soa uma pessoa normal, que não entende de avião, ouvindo isso, entende como assim, cara? Tipo assim, o piloto tá lá, pilotando o avião dele, e você viu antes dele. Tipo assim, uma pessoa normal vê isso como loucura. Ele falou que é verdade. Mas uma pessoa normal vê isso como loucura. Ou seja, ele fez uma afirmação que soou como, tipo, que loucura. Como assim se acabou o piloto que tem horas de voo? Entendeu? Então, fazer afirmações malucas gera cortes, que é o grande lance da internet hoje. Microconteúdo. Você fazer cortes de coisas ridículas, sei lá, engraçadas, ou afirmações que aparentemente, mesmo que seja verdade, mas foi como loucura, entendeu? Então, fazer afirmações assim bizarras, sei lá, faz você viralizar, faz seus vídeos viralizar, faz seus cortes viralizar, entendeu? Por conta do ângulo que a pessoa tá vendo aquilo. Às vezes ela não viu o conteúdo inteiro, ela só viu aquele corte, aquele momento. Essa fala, isso faz você viralizar, ganhar notoriedade na mídia, entendeu? Fazer afirmações malucas. E assim, o Pablo Marçal, gente, ele não tem só esse vídeo falando dessa forma. Ele tem inúmeros vídeos. Se você for reparar, a ascensão do Pablo Marçal, o crescimento dele veio por conta disso. As afirmações que ele estava fazendo. Uma outra coisa que eu percebi também, ele falou que deu ré no cavalo.
Se é verdade ou não, aí só cabe a ele, né? Eu não vi o vídeo dele fazendo isso, mas é uma afirmação que gerou repercussão também. Outra coisa que ele deu, ele falou que dá pra você dar um soco no tubarão e afastar ele, né? Ou seja, são cortes que viraliza por conta das afirmações que aparentemente soam como bizarras, entendeu? Então isso viraliza e funciona muito, tá bom? Uh, e tem outros exemplos aqui, mas enfim, acho que já deu para entender mais ou menos, tá? Fazer afirmações malucas e fazer afirmações que aparentemente são como bizarras e a segunda, né, é fazer afirmações ou brigar com alguém famoso. São duas coisas que ele faz bastante, ou se é intencional ou não, a gente não sabe, mas funciona muito e faz ele viralizar, que a mídia comenta, enfim. Outra coisa que eu percebi que o Pablo Marçal teve muito conflito com isso e fez ele ganhar uma notoriedade muito grande, ele é atacar ideologias ou crenças. Como assim? Se o Pablo Marçal, gente, é o que eu tô falando, eu não sei se ele faz isso de propósito, mas pelo fato dele ter feito, fez ele viralizar, que é o quê? Atacar ideologias e crenças. Por exemplo, o Pablo Marçal ele se posiciona como cristão, só que algumas afirmações dele afetam o público da igreja, que comenta sobre os vídeos dele e divulga mais ele ainda. Tipo, olha o que esse cara falou, usando a igreja para ganhar dinheiro. Ou seja, o público da igreja, a crença do público cristão, de alguma forma ou de outra é afetada, e aí eles divulgam o Pablo Marçal. De novo, as pessoas que consomem, que não estão nesse plano de internet, eles vão fazer o quê? Que loucura! Olha o que ele está falando, usando a igreja, falando de dinheiro na igreja. Aí divulga o vídeo, porque eles não sabem, entendeu? Então, o lance da manipulação é essa. Quando você atinge alguém que está por fora, sua afirmação, para ela, soa como verdade. E ela não sabe que você está zoando, ou você está sendo estratégico. Aí, de novo, eu não estou falando que o Pablo Marçal fez isso de propósito. Mas pelo fato dele ter feito isso, falando de muitas, se posicionando como cristão e falando de certas coisas da igreja, fez muitos evangélicos criticar ele. Olha o que esse cara tá falando e tal. Né? Eu conheci os vídeos do Pablo Marçal por conta disso. Pastor fala tal coisa do Pablo Marçal. Por quê? Porque ele atacou uma ideologia, uma crença. O povo cristão. Outra coisa é ele se posicionar contra o Lula. Não, Lula, ideologia. Contra o comunismo. Aí os comunistas, quem é esse cara? O que, que ele tá falando da gente? Entendeu? Ou seja, ataca com ideologia, ataca com a crença. Por exemplo, se você se posicionar contra o aborto, você vai ver o que é ter hater na sua rede social. Uma pessoa que faz muito isso é o Léo Lins. Ele se posiciona, inclusive essa estratégia eu aprendi com ele. Ele fala que quando você se posiciona atacando, por exemplo, um partido político, o grupo desse partido vai vir atacar você. Isso é bom, tem seus prós e contras. Prós e contras. Porque imagina, você tem um público agora contra você, te perseguindo, falando mal de você. Imagina, né? Então, assim, se você não sabe lidar com a crítica, com o hater, é melhor você nem mexer com isso. Mas que funciona, funciona. Porque você está atacando a comunidade. Você está atacando um público engajado ali, que se entrega por aquilo, entendeu? Então, isso daqui funciona muito, tá? E é uma parada assim que você tem que usar essa estratégia com cuidado, porque dependendo se você não sabe lidar com esse tipo de coisa, talvez não seja tão interessante assim para você. E aí vou repetir aqui as três coisas, né, que eu citei, que é fazer afirmações contra alguém de poder, arrumar uma briga, gera hater, confusão, lado bem, lado mal, né, como se fosse, gera explosão, que é o assunto, né, os comentários, falar coisas malucas, afirmações malucas, como, sei lá, sou o homem mais rico do Brasil, sei lá, coisas assim, bizarras. E atacar ideologias e crenças. Isso faz você alcançar o patamar que você quiser na sociedade, que é o que o Pablo Marçal faz muito. Eu não sei, como eu falei, se é estratégico ou não, mas que funciona, funciona, entendeu? Então, gente, se você chegou até aqui, nesses 9 minutos, esse é o tipo de conteúdo do canal. E eu acredito que por conta disso o Pablo Marçal vai viralizar e vai ganhar essas eleições em primeiro turno. Eu acredito nisso porque ele tem crescido muito nas pesquisas, de uma forma assim, sem padrinho político, sem apoiação de governo. Você não vê a mídia a favor do Pablo Marçal, sempre se posicionando contra, né? Alguém novo na política que tem entendimento, que não quer fundo eleitoral, que está ali se posicionando como alguém que quer realmente trazer uma mudança, que é uma coisa que eu percebi, não sei se é uma parada que só eu percebo, mas parece que no Brasil prosperar é errado. Você não pode dar certo no Brasil, porque se você der certo, prosperou, e é ladrão, e tá fazendo alguma coisa de errado. Ou seja, as pessoas não perdoam o sucesso aqui no Brasil. Então, como o Pablo Marçal vem com esse posicionamento que gera raiva, né, para ele mostrar helicóptero, jato, falar que ele tem isso, falar que ele tem aquilo, é bilionário, 40 empresas, soa como arrogante para alguns, converte outros, mas gera esse bate na dor do brasileiro, que é falta de um bom transporte público,
falta de oportunidade de emprego. Aí ele vem falar assim pra você, você tem que empreender, cara, não tem que depender de emprego. Você tem que procurar sua liberdade, ou seja, ele tá indo contra algo que tá enraizado no nosso país. Por isso que é bom, afeta muita gente se conecta com ele, mas, por outro lado, deixa muita gente aí irritada, porque o Lula, o próprio presidente Lula já falou, se eu não me engano, pessoas que ganham entre 3 a 4 mil reais não votam na gente, tá? Tem vídeos aí dele falando isso. E como o Pablo Marçal vem com essa ideologia de prosperidade, vai contra a esquerda, vai contra esse posicionamento do Lula. Ou seja, ele está contra o sistema inteiro. O prefeito está com apoio do Bolsonaro, do governador Tarcísio e o Lula, contra a esquerda, contra o presidente. Ou seja, a máquina inteira está contra ele. Então, assim, gente, com essas estratégias, atacando ideologia de uma forma intencional ou não e tudo mais, ele vai ganhar essa eleição em primeiro turno. Eu acredito nisso e porque ele tem usado e feito isso daqui com muita assertividade, tá bom? Então, esse é o vídeo, não costumo passar de 11 minutos, 12 minutos. Então, curte se você gostou, compartilha se você não gostou e comenta aqui algum tipo de comentário, alguma estratégia nova que você tenha, que você percebe que ele usa. Eu consegui perceber essas três que funcionam muito e pra mim ele vai ganhar a eleição por conta delas, tá bom? Então, curte, comenta, compartilha, tamo junto. Até o final desse vídeo e outro vídeo também que eu vou postar nesse canal.